Olá a todos, eu sou Hélio Silva e nesse vídeo vamos conhecer o widget Page View, usado para criar páginas deslizantes. O Page View é uma ferramenta útil quando você tem várias páginas que deseja exibir uma de cada vez, especialmente se quiser permitir que o usuário navegue entre elas, como uma tela de introdução, onboard, ou um aplicativo que exibe vídeos curtos com o gesto de deslizar para cima ou para baixo, semelhante ao que é comum no Instagram, TikTok, YouTube Shorts e entre outros. Agora a gente vai conhecer mais detalhes sobre esse widget. Para a gente adicionar aqui é bem simples, eu clico nessa opção e vou pesquisar por Page View. Essa opção aqui, ele vai fazer o pré-carregamento de algumas imagens nessas páginas, e aqui na lateral eu tenho as suas propriedades. A primeira propriedade são as páginas ativas. Através dessa opção eu consigo adicionar novas páginas. Então eu clico aqui em Add Page e automaticamente ele vai adicionar uma página aqui no meu Page View. Então, pessoal, descendo aqui eu vou ter algumas outras propriedades. Aqui a gente pode definir a largura e a altura, né, desse Page View. Por padrão, ele vem definido o Infinity, né? Ele vai utilizar todo o espaço, né, disponível na largura dessa tela. Então, por padrão, ele vem ativado. Aqui embaixo eu tenho a opção de alterar a direção da rolagem. Por padrão, ele vem na horizontal. Então, quando eu testar aqui essa aplicação para carregar, ele vai rolar, né, na horizontal. E se eu alterar essa orientação para vertical, agora a gente vai poder deslizar para cima ou para baixo. Então, aqui onde você vai definir essa orientação. Eu tenho aqui o Allow Sweep Scrolling. Essa opção é utilizada para ativar ou desativar a opção de rolagem. Então, desativando, vou desmarcar aqui, a gente vai poder navegar somente clicando nos indicadores de página embaixo. Então, vou exibir novamente. Então, vocês podem ver que eu tento arrastar, eu não vou conseguir, porém, aqui embaixo eu consigo fazer essa navegação. Então, essa opção aqui é para desativar ou ativar essa rolagem, né? Então, eu vou ativar novamente. Aqui eu tenho o Update Page Sweep. Essa opção ela é utilizada para atualizar a página quando deslizar. Então é muito útil quando você quer atualizar o estado de um widget. Então você pode ativar essa opção. A gente vai fazer aqui um exemplo. Então eu vou selecionar minha coluna, eu vou adicionar um texto. Ele ficou aqui embaixo. Eu vou jogar ele aqui para cima do Page View. Eu vou selecionar aqui texto, né, o meu texto. Eu venho aqui em Set Variable. Vou colocar o Combine Text. Eu fiz aqui, eu coloquei o primeiro texto que você está na página e no segundo texto eu vou colocar a posição, né, que a gente vai estar nessa página. Então eu vou selecionar aqui o estado do widget do Page View. Eu vou selecionar, vou confirmar novamente e eu vou testar. Então, pessoal, podemos observar aqui na parte de cima, né? Então, quando eu faço o arrasto para o lado, ele atualiza o estado do meu texto. Então, quando eu vou arrastando, ele vai me dizendo em qual posição eu estou no meu Page View. Aqui você está na página 2, está na página 3 e assim sucessivamente. Então eu ativei a opção aqui para atualizar a página quando eu deslizar. Se eu desativar e eu vim aqui no meu teste de novo para carregar, agora vocês podem observar, quando eu deslizo, não acontece nenhuma ação aqui no meu widget de texto, porque ele precisa de uma atualização de página para atualizar esse estado desse widget. Então aqui não vai estar funcionando. Então eu preciso ativar, e aí quando eu fizer o instant reload, vou carregar novamente. Às vezes o Firefox dá esse bugzinho, né? Eu atualizo de novo e pronto, agora está funcionando novamente. Então, pessoal, uma observação bem interessante é que quando você utiliza diretamente uma action aqui no Page View, vou clicar aqui, vou adicionar uma ação e vou abrir. Quando eu utilizo essa action, por padrão, ele vem aqui a opção de atualizar a página quando deslizar. Então, quando você utiliza essa action, a opção aqui nas propriedades ela vai desaparecer. Vocês podem ver que vai ficar aqui só o Sweep Scroller e a outra opção ela some. Então, quando você estiver utilizando a action, você vai somente se preocupar em definir as ações por aqui. Então, pessoal, descendo aqui embaixo, eu vou ter a definição da margem. Aqui em Initial Page, eu vou definir o índice inicial, ou seja, a página que vai ser exibida quando iniciarmos a nossa aplicação. Por padrão, ele vem com o índice 0, ou seja, ele vai exibir a página 1. Se eu colocar aqui o índice 1, ele vai exibir a página 2. Se eu colocar o índice 2, ele vai exibir a página 3 e assim sucessivamente. Então é dessa forma que funciona o Initial Page. Então, pessoal, aqui para finalizar, eu posso desativar e ativar o Show Indicator, né, que é para exibir o indicador de páginas. Eu posso desativar e se ele estiver ativado, você consegue fazer toda a personalização. Então aqui conseguimos fazer o alinhamento desses elementos, né? Você pode posicionar em qualquer lugar da página. Embaixo tem a opção de definir o espaçamento. Podemos alterar as cores das páginas que estão ativas e inativas. Você pode clicar aqui e fazer a alteração dessa cor. Pode ver como é que funciona. Aqui embaixo eu tenho a definição do ponto de largura e do ponto de altura. Vocês podem também fazer essa personalização.
Pode ver aqui como é que fica, olha só. Aqui embaixo eu tenho o fator de expansão da página ativa. Esse fator de expansão é esse elemento aqui maior. Então, eu consigo fazer essa alteração através dessa opção aqui. Uma observação interessante, esse valor ele é multiplicado pelo ponto de largura, ou seja, o tamanho desse elemento aqui equivale a 30, porque é 3 vezes esse valor aqui, certo? Então é bem interessante a gente saber dessa informação. Aqui do lado tem um espaçamento, então você consegue definir o espaçamento entre esses elementos. E por último, eu tenho o raio da borda. Se eu colocar aqui o valor de 0, vocês podem ver que os elementos vão ficar quadrados. Então você pode alterar esse valor. E essa opção aqui é mais mesmo questão de teste, né? Você vai explorando, testando aí, alterando os valores para ver qual melhor se encaixa na sua aplicação. E por último, podemos deixar somente a opção do contorno. Então, ativando aqui nesse outline, eu ativo, ele vai ficar só o contorno do indicador. Então, pessoal, aqui são todas as propriedades do Page View. Agora a gente vai testar na prática para ver como realmente ele funciona. Então, eu vou clicar aqui para criar uma nova página. Eu vou clicar nessa opção. Vou criar uma página em branco. Vou chamar Page Home 2. Edit Page. Prontinho. Essa aqui de cima eu vou deletar. Selecionar ela aqui e vou deletar. E agora vamos adicionar novamente o Page View. Prontinho, ele fez o carregamento. Então vocês podem observar que o nosso Page View ele faz o carregamento de algumas imagens. Então eu consigo também carregar essas imagens dinamicamente, ou vindo através de uma API, ou de algum back-end que você utilizar, Firebase, Supabase. Nesse exemplo eu vou estar utilizando uma API. A API que eu estou utilizando é desse site aqui, né, do Splash, que é um banco de imagens. Essa API ela é gratuita, né, você tem um limite, e aí você consegue criar uma conta aqui e ter acesso à documentação dessa API. Então aqui eu não vou fazer esse passo a passo aqui, porque vai ficar um vídeo um pouco longo. Você consegue fazer essa geração de imagem dinamicamente. Então aqui eu estou utilizando, né? Se você quiser ver a documentação, é só entrar nesse site. Então eu vou vir aqui no meu page view novamente. Vou clicar aqui nas minhas APIs. Então a única coisa que eu fiz foi colocar a URL e a chave que ele disponibiliza para a gente poder ter acesso às imagens. Aqui no meu response test, eu vou testar essa API para ver se ela está funcionando ainda, né? Eu creio que sim. Ele me retorna esse JSON aqui com algumas informações. Peguei aqui a url.raw, são as imagens que está vindo lá dessa API. Então, a gente pode observar aqui, né? Então, fiz aqui, né, um JSON path, coloquei o nome de URLs e eu vou pegar essas informações agora. Então, aqui no meu page view, eu vou selecionar ele. Eu venho aqui em backend, eu vou adicionar um backend query, seleciono essa opção, vou utilizar, né, é uma chamada de API, vou selecionar a API que eu nomeei lá, vou confirmar, vocês podem ver, vou clicar aqui novamente na API, então esse é o nome da API que eu defini, então por isso que eu fiz essa adição aqui, vou fechar. Então pessoal, para a gente conseguir exibir essas imagens, precisamos gerar os filhos dinamicamente, então eu clico nessa opção, aqui vamos dar um nome, vou colocar API imagens, em Veloy seleciono ela, eu vou pegar a resposta da minha API, selecionar, então vai ficar padrão aqui JSON Body, JSON Path e em Custom eu vou selecionar essa opção que é a URL, vou confirmar e vou confirmar novamente, vou apertar OK e pronto, a gente já fez aqui esse passo inicial. Agora eu vou selecionar a primeira imagem, venho aqui em Path e vamos selecionar a opção aqui API Imagens Itens, ou seja, ele vai exibir os itens que estão indexados nessa lista de imagens. Então eu vou confirmar. Pronto, então, pessoal, nossas imagens já foram carregadas, né? E aqui funcionando perfeitamente as imagens vindo lá do Splash. Então conseguimos gerar essas imagens aqui dinamicamente no Page View. Você vai conseguir fazer com qualquer outro base de dados que você tiver. Então é bem interessante, uma opção que dá para você utilizar muito bem aí nas suas aplicações. Vou finalizar aqui. Então, pessoal, o Page View ele serve não somente para exibir imagens, mas como mostrei lá no início do vídeo, vocês podem utilizar para fazer uma espécie de introdução, né, da sua aplicação, né, que são chamados onboards. São aquelas telas iniciais mostrando algum passo a passo, né, algum tutorial falando sobre a sua aplicação. Vai fazer agora um exemplo bem parecido para a gente entender como funciona. Então, eu vou clicar aqui em criar uma nova página, vou criar uma página em branco, vou colocar aqui a page início, date page, e vamos gerar uma página aqui e vamos pesquisar por login. Vamos selecionar essa opção, meu tema vai ser page login. Então vamos criar essas duas páginas, date page, prontinho. Agora eu vou selecionar aqui minha página de início e vamos fazer as nossas configurações. Eu vou deletar aqui o app bar,
Aqui nessa configuração, eu vou remover essa safe area, vou desmarcar essa opção e vou deletar a coluna. Direito, remove widget, pronto. Apaguei tudo, então vamos começar aqui a desenvolver a nossa aplicação. Então vamos adicionar aqui um container, né? Adicionar ele. Vamos definir aqui o infinity, né? Para utilizar todo o espaçamento da tela. Então vamos ativar para todo mundo. Dentro desse container vamos adicionar uma coluna. Então eu vou colocar aqui coluna, prontinho. Dentro dessa coluna eu vou adicionar o page view. Então vamos pesquisar aqui nosso page view. Prontinho, tá aqui. E agora vamos fazer algumas personalizações. Então eu vou deletar todas as imagens. Deletar daqui também dessa e dessa opção. Prontinho. E no primeiro page view eu vou adicionar uma coluna. Dentro dessa coluna vamos adicionar um container. Esse container a gente vai exibir uma imagem. Então eu vou vir aqui, já tem umas imagens pré-carregadas. Então eu vou selecionar aqui Asset. Então eu vou colocar aqui essas imagens que eu tenho. Você pode colocar qualquer imagem que vocês tiverem aí. Eu vou definir aqui o arredondamento, né? Vou definir o tamanho de 250. Então vai ficar mais ou menos aqui. Vamos selecionar a coluna e vamos centralizar todo mundo. Vamos deixar aqui nessa posição. Ou eu posso deixar essa opção aqui, eu acho que fica mais interessante. Aqui, vamos adicionar um texto, text. Eu vou definir aqui 45. Vou colocar code. Vou definir o nome aqui para Wolf. Fica mais ou menos assim. Prontinho. Aqui na coluna novamente, eu vou adicionar aqui esse novo widget, né, que é o widget text. Vou selecionar ele aqui, ver se eu encontro esse aqui. E aqui vamos adicionar algumas informações em relação à imagem. Aqui você poderia explicar, né, o tutorial da sua aplicação. Eu vou adicionar aqui um texto simples, já tenho os textos prontos, né? Então eu vou selecionar e vou colar aqui dentro. Então eu vou mudar aqui, para mais ou menos o espaçamento e vou deletar aqui. Prontinho. Aqui embaixo eu consigo fazer, né, a personalização desse texto. Vou colocar aqui justificado e vamos dar um espaçamento aqui na lateral. Vou definir aqui o valor de 15, 15 também. Prontinho, tudo certinho, né? Surf, deixar assim mesmo. Aqui eu consigo alterar também a cor, né? Então eu vou colocar a cor padrão, né, desse verde aqui. Então eu gosto muito de utilizar, né, essa extensão, né, que é o Colorzilla. Você pega a cor aqui da sua identidade. Então eu vou selecionar aqui a cor, vou deixar uma corzinha padrão aqui, né? Então aqui no meu texto novamente, vou selecionar aqui My Text e eu colo essa minha cor. Prontinho, vou usar essa cor. E agora eu vou fazer a configuração de acordo com a minha cor. Então vou colar aqui a cor, tudo pronto. O que é que eu vou adicionar mais aqui? Então vou selecionar de novo a coluna, vou adicionar uma row, né? Uma linha. E dentro dessa linha eu vou adicionar dois botões. Então eu vou colocar aqui o primeiro botão, vou fazer a personalização dele. Então vai ser a cor que eu utilizei, né? E nesse botão aqui vai ser próximo. Prontinho, vou duplicar. Então aqui vai ser anterior. Vamos dar aqui um espaçamento entre eles. Vou selecionar aqui a minha row. Acho que dessa forma fica bom. Tá mais ou menos organizado. Vou selecionar aqui a minha coluna. Acho que tá ótimo desse jeito aqui. Esse posicionamento ficou muito bom. E agora vamos copiar, né, essa coluna aqui e colar nos outros elementos. Antes disso, vamos adicionar as ações para os botões para ficar tudo certinho. Então, nesse botão aqui, eu vou clicar nele. Viemos aqui em Action, DD Action. E aqui, pessoal, vamos pesquisar por Control Page View. Ele funciona da mesma forma que o carrossel. Então, vou selecionar aqui o Control Page View. Vamos selecionar a nossa Page View, né? Seleciono ele. E aqui eu vou ter as ações. Então, Previews, eu vou voltar para anterior. E Next, eu avanço para o próximo. First, ele vai exibir a primeira página. Last vai ser a última página. E Jump to, ele pula para uma página específica, né? Então, você define aqui qual vai ser a página que você quer que ele pule. Então, é mais ou menos assim que funciona. Se você não é mais ou menos assim que funciona. Você define aqui as ações para cada opção, né? Então, aqui eu vou utilizar a opção do Next. Então, eu vou selecionar aqui. Então, em anterior, eu clico aqui em Action, ADD Action, Controle Page View. Vamos selecionar o Page View. E aqui eu vou definir o Previews, que é para voltar para o anterior. Então, tudo certo. Eu já fiz aqui a minha configuração e agora eu só vou copiar e colar. Então, seleciono minha coluna, posso apertar aqui para copiar. Dentro do Page View, posso apertar Ctrl V para colar. Então, vou fazer essa alteração aqui, vou clicar na última e pronto. Agora eu só vou fazer a alteração dessas imagens. Então, eu vou clicar aqui na segunda, vou alterar essa imagem. Eu já tenho também essas imagens aqui pré-configuradas, então tem aqui esse ícone nessa imagem. Eu vou colocar aqui musculação,
Vou alterar o texto, né? Então vamos personalizar aqui da forma certa. E no último, vamos mudar aqui essa imagem também. Eu vou clicar aqui em background, vamos colocar aqui o surf, alterar aqui surf e vamos mudar o nosso texto. O texto já tem, eu acho que eu coloquei errado aqui no primeiro, sendo que é golfe, eu coloquei surf, que é golfe. Então eu fiz a correção aqui, eu tinha me confundido, eu coloquei foi golfe lá, nem tinha lido o texto, mas vai ficar dessa forma aqui, tudo certinho. Eu só vou personalizar o meu indicador aqui embaixo, eu vou selecionar o Page View, vem aqui no indicador e vamos ativar minha cor padrão, né? Vou selecionar essa cor aqui, e aqui no ativo eu posso selecionar essa. Então usar a cor, colocar uma coisa mais fraca, né? Vou colocar aqui, prontinho, vai ficar assim. Eu vou centralizar meu indicador nessa posição. Então vai ficar mais ou menos dessa forma. Aqui no último, na última página, vou selecionar aqui, na minha última página, em próximo, eu vou mudar, né, esse texto, eu vou colocar iniciar ou fazer login, né, você pode decidir o que vai colocar, e a minha ação eu vou alterar. Então eu vou colocar aqui para navegar para a página de login, ou seja, a gente vai fazer essa navegação entre telas e no último eu navego para a página de login. A gente vai testar agora para ver como é que vai estar funcionando. Eu vou verificar se a página está certa. Sim, está certa essa página aqui. Então, pessoal, nossa aplicação já fez aqui o carregamento, né? Eu consigo fazer a navegação arrastando para um lado e para o outro. Eu consigo também navegar através do meu indicador e também consigo fazer a navegação aqui utilizando os botões. Então, vocês podem ver, ele vai pulando, olha só, funcionando perfeitamente. Clique em próximo. Quando eu clicar em iniciar, ele vai navegar aqui para o meu login. Então é assim que funciona o widget Page View e vocês podem tentar encaixar ele na sua aplicação. Eu tenho certeza que vai ficar bem interessante. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até a próxima.